Ele que faz parte da minha, da sua, da nossa infância, da infância de todo mundo, né? Afinal, é o criador de personagens tão queridos como, por exemplo, a Magali, o Cascão, o Cebolinha e a Mônica, né? É claro que eu estou falando dele, do Maurício de Souza, que está aqui comigo no SBT Verdade desse sábado. Que honra receber você aqui, Maurício, e que prazer poder entrevistá-lo aqui no nosso programa, viu? Muito boa tarde para você. Prazer é meu, Vinícius. Prazer é meu. É bom estar com vocês aí, essa área tão bonita do Brasil. A gente que agradece a sua presença aqui no SBT Verdade. E eu já quero começar perguntando o seguinte, acho que é a dúvida de todo mundo, né? Aliás, o questionamento, a curiosidade de todo mundo. Quando que surgiu essa paixão por histórias em quadrinhos? Maurício, conta pra gente. Faz tempo. Faz muito tempo. Eu devia estar com os meus 3, 4 anos. Eu tomei conhecimento do primeiro gibi, primeira história em quadrinhos. A revista meio sem capa, jogada na calçada. Eu peguei aquele resto de revista, levei para casa e tinha umas figurinhas interessantes que me chamaram a atenção. Então eu pedi para minha mãe: mãe, você pode ver o que está escrito aqui? Ela começou então a me explicar e começou a ler. Por quê? Daí eu queria que ela lesse toda hora a mesma revista. Meu pai trouxe mais revistas, daí minha mãe lia mais revistas. E desde aquele tempo, com 3, 4 anos, eu pensava, eu quero, quando crescer, fazer isso daqui. Fazer desenho, historinha, contar história como minha avó faz, como minha mãe faz, como meu pai faz. Então, eu fiquei já com aquilo na cabeça. E logo em seguida comecei a copiar os desenhos. Depois de 1 ano, 2 ou 3, eu já estava lendo e copiando os gibi, as figurinhas, os personagens, etc. Então veio de longe. De longe. Desde criança muito nova, eu já queria fazer o que eu fiz nos últimos 60 anos. Que bacana, muito legal a gente saber lá da origem, né? Como é que começou essa curiosidade e tudo mais. E aí, como é que era essa relação de você querer fazer, da sua mãe ler para você? Os seus pais sempre apoiaram que você começasse ali, aos 3, 4 anos, a desenhar e tudo mais? Papai desenhava também, então depois que eu tomei um pouquinho mais de prática, e no lápis, e às vezes até no carvão, desenhando na calçada, ele me dava material de desenho. E ele explicava alguns detalhes, alguns truques, tipo o sombreado das figuras, dos objetos, onde é que ele devia fazer mais força com a sombra e assim por diante. Ele desenhava, por sinal, não sei se vai dar para ver daí, esse desenho aqui, por exemplo, está muito apagadinho, não sei se vai dar para ver. Dá para ver, sim. Então, aqui é o meu rosto, então, uma jovenzinha, acho que não está pegando aqui. Agora pegou. Então, ele desenhava, fazia rosto, fazia cenário, fazia paisagens e tudo mais. E eu olhando, vendo meu pai fazendo tudo aquilo. E acho que criança, quando olha os pais fazendo alguma coisa, quer imitar. Sim. Eu realmente queria. Meu papai cantava também, eu cantava junto com ele. Ele trazia músicos para nossa casa, para treinarem, para fazerem reuniões musicais. Eu adorava e cantava junto. E tocava instrumento. Como se fosse percussão. E com isso eu cresci numa casa cheia de livros. Papai era poeta, escritor também. Mamãe também era poetisa. Então, uma casa cheia de livros nos ensina muita coisa. Olha só um gibi velho passando aí. E o Cebolinha. Muito com legal. Isso, eu quis fazer isso, que eu quis desde 4, 5 anos fazer história em quadrinho. Tá. Mal eu sabia
que era muito difícil fazer história em quadrinhos no meu país, porque não havia histórico, ninguém tinha acertado na criação de um personagem. Nenhuma história em quadrinho brasileira tinha dado certo. Então, mas eu simplesmente ignorava isso tudo à medida que eu ia crescendo, sendo jovem, e eu continuava querendo fazer história em quadrinhos. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você falou que é difícil fazer história em quadrinhos e tudo mais. E você chegou a trabalhar de repórter policial antes de fazer quadrinhos? Você chegou a ir para outro lado primeiro? E eu morava em Mogi das Cruzes, uma cidade pequena, era pequena naquele tempo, perto de São Paulo. Ali, em Mogi, não tinha chance de eu fazer história em quadrinhos ou publicar. Fui para São Paulo para procurar um local que me aceitasse como desenhista. Fui na redação do jornal Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, e pedi para falar com o diretor de arte do jornal. Me abriram as portas para eu falar com ele, subi, levei os meus desenhos, as amostras, e falei com ele, mostrei os desenhos. Ele estava, acho que meio mal-humorado naquele dia, não me convidou para entrar na sala dele, me recebeu na porta, folheou meus desenhos assim, meio sem muita vontade, olhou para mim e falou: menino, desista. Desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro, vai fazer outra coisa na vida. Bem, ali foi uma paulada em tudo que eu achava que eu fazia. Sem dúvida. O desenho que o pessoal falava que eu desenhava. A minha avó achava que eu desenhava, minha mãe, meu pai, minhas namoradinhas. Puxa vida, todo mundo achava que eu desenhava e o homem falava: faz outra coisa na vida. Esquece, 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 esquece. Eu perdi o chão, realmente. Saí da antessala dele, passei pela redação do jornal, da Folha. No caminho, alguns segundos depois da paulada que eu levei, um jornalista, um senhor de idade já, chamava-se Cartacho, ele me viu passando. Eu devia estar com uma cara de candidato a suicídio, porque eu passei e ele falou: menino, o que houve aí com você? Que cara é essa? Daí eu balbuciei, contei a história triste para ele, que tinha vivido uns minutos antes. Ele falou: deixa eu ver seu desenho. Ah, sim, você desenha. Mas você pode aperfeiçoar. Você gosta de desenho, você desenha já bem, aperfeiçoa um pouco mais. E, em seguida, daqui a algum tempo, você mostra esse desenho para outro diretor do jornal, e não a pessoa que te recebeu hoje. Antes disso, entra aqui na Folha para fazer qualquer coisa, faz amizade, toma um café com o chefe de redação, toma uma cervejinha com o diretor do jornal. Fazer o meio de campo, né? E você faz amizade, você vai mostrar o seu desenho para amigos. Vai ser mais fácil. Uhum. Aí foi aí que surgiu essa história do repórter policial, que você entrou lá para ser repórter e depois... Topei. Falei: bem, agora eles me ofereceram então o cargo de repórter, né? Olha, quando eles falaram repórter policial, eu me vi como um super-herói, como um personagem de história em quadrinhos, como um Dick Tracy. Eu fiz fiz um teste, passei, entrei então como repórter. A primeira coisa que eu fiz quando fui aceito foi descer até o Lago do Aroche, próximo da Folha, e comprar uma capa e um chapéu igual dos detetives americanos. Sei. Dick Tracy. Voltei para a redação, fantasiado de repórter. Foi uma gozação, o pessoal todo me gostou da cara, logicamente, né? Fantasiado de repórter. Mas eu estava fazendo o que o velho jornalista tinha sugerido. Sei. Eu comecei a fazer amizades, comecei a viver lá dentro, comecei a treinar como repórter policial, escrever de uma maneira simples, direta, objetiva, que era o ideal, seria o ideal no futuro, para eu botar no balãozinho da revista, para você escrever pouquinho só, para o pessoal não ter muita preguiça. Entrei e fiquei lá
6 anos como repórter. Nem imaginava que ia durar tanto tempo. 6 anos. Passei um monte de aventuras, alguns perigos reais que eu não entendia que eram perigos, e aprender a escrever de uma maneira direta, objetiva, enxuta, que é ideal para a história em quadrinhos. Então, a reportagem me ensinou isso. Legal. O jornal me ensinou isso. Ô Maurício, eu quero convidar... 4 anos depois é que eu consegui publicar os meus primeiros personagens. Que legal. Eu imagino que você nem também pensava que muita gente, milhares e milhares de pessoas, fossem gostar das suas histórias. Eu quero convidar você agora para assistir junto com a gente também, e você que está em casa aí pela internet, um colecionador aqui de Ribeirão Preto que tem centenas de gibis. Aliás, esse que você viu aí, o gibi velho, você na capa lá, era desse colecionador. Eu quero que você assista conosco agora aqui no SBT Verdade. Olha aí, ó. Cebolinha. Quando a gente é criança, a gente vem aqui na banca de jornal e pega o nosso gibi, compra um por vez, né? E vai se divertindo com as leiturinhas aqui dos quadrinhos e vai juntando isso em casa para fazer uma pequena coleção. Mas já imaginou um apartamento inteirinho dedicado às histórias em quadrinhos? É o que você vai ver agora aqui no SBT Verdade. Dá uma olhada nesse aqui, por exemplo, ó, a edição de número 2 da Turma da Mônica, ou também aqui a edição de número 1 do Cebolinha. Tá preparado? Tá preparado? Então, na tela do SBT agora para você. São mais de 30 mil exemplares de quadrinhos que o Gilciliano coleciona. E ele conta como essa paixão começou. Olha, na infância eu já comecei com os quadrinhos, porque influência de parentes, né, que tinham esses acervos, né, e as histórias da Turma da Mônica, para mim, marcaram mais a infância. Assim, são histórias dinâmicas, são histórias envolventes também, né? Então com isso eu fui adquirindo aquele conhecimento, né, pelos quadrinhos, conhecimento que continua até hoje, né, e que eu estou aí com esse acervo hoje que vocês estão vendo hoje, que não é um acervo muito pequeno. Só da Turma da Mônica são mais de 500 exemplares, um sexto de toda a coleção que ele tem. E algumas raridades fazem parte do acervo do colecionador. Mas será que ele já leu tudo isso que tem aqui? Olha, é a pergunta que eu mais escuto. Ler tudo eu ainda não tive tempo, porque o trabalho nosso ele é bem corrido. Mas nos últimos 3 anos eu comecei a ler algumas coisas, né? Assim, selecionadas, leituras mais lá da infância, coisas antigas mesmo. Aí eu procurei ler um pouco, aí umas 4, 5 revistas por mês, mas está muito atrasada a minha leitura. Amor pela leitura e pelos quadrinhos que passa de geração para geração. Tenho um filho pequeno também, então vamos passando aos pouquinhos esse conhecimento para ele, né? Porque no futuro isso aqui vai ser tudo deles. Tem um maior e outro pequeno, né? Futuramente esse legado aí fica para eles. A minha turma é sapeca, mas é sempre divertida. Maurício, igual ao Gilciliano deve ter muita gente espalhada por aí. Parabéns ao Gilciliano. Puxa vida. Muito bem cuidado o material. Sim, muito bem cuidado, realmente. Ele ama colecionar e ama o da Turma da Mônica também. E aí, eu quero perguntar para você o seguinte, para a gente ir caminhando também para o final, que senão a gente fica o dia inteiro contando aqui coisas do Maurício, coisas da Turma da Mônica. O primeiro personagem que você criou, qual foi? Foi a Mônica? Não foi? Não. Foi o Bidu junto com o Franjinha, em 1959. Uhum. E a Mônica veio quando? Mônica veio alguns 2 anos, 3 depois, e entrou. Ela não tinha uma historinha para dela. Ela invadiu a história do Cebolinha, que saiu em tiras do jornal. No que ela invadiu, tomou conta e ficou mais famosa que o Cebolinha. E até agora o Cebolinha, muito ciumento, está lá atrás do coelhinho, que ele meio que considera que é o símbolo do poder da Mônica, né? Então, aquela briga de sempre, aquela ciumeira de sempre,
e o Cebolinha não consegue recuperar a posse do espaço no jornal ou da revista em que a Mônica está. Que legal. E invadiu tanto a Mônica que tem até as crianças hoje, né? Se fantasiam de Mônica, se fantasiam da turma da Mônica. Põe na tela aí essas criancinhas aí, ó. Olha essa aí, que lindinha. É a Larissa? Essa aí é a Larissa. Olha aí, ela adora a turma da Mônica, com a Mônica, com a Magali, né? A Larissa. E tem também a Bia, que é a priminha com o gibi na mão aí. Não desgruda desse gibi, viu, Maurício? Ela vive com esse gibi pra cima e pra baixo. Adora a turma da Mônica. O nome dela? A Bia. Oi, Bia. Prazer. O beijo do tio Maurício aí. E pra gente encerrar, Maurício, como eu disse, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas muitos dos personagens são baseados nos seus filhos? Eu tive 10 filhos. Os 10 viraram personagens. Os 10, todos eles? Magali, Mônica, do Contra, Nimbus, a Marina, todos os personagens baseados nos filhos, mais ou menos também copiados das características dos filhos. Uhum. Por exemplo, a Magali, a minha filha... Come demais. Ela come... Não é personagem que come só. A Magali de verdade come do mesmo jeito. Entregando a filha aí no ar, aqui no SBT, mano. Que isso? Bacana. Aí, a Magali gosta disso, gosta de saber. E ela gosta de falar que come uma melancia inteira ou uma pizza inteira. E não engorda, tá lá esbelta, tá vendo? Elegante. Queria ser assim também, igual a Magali. E vou depois mandar minha foto para você fazer um quadrinho meu. Assim. O que você acha? Dá um quadrinho meu ou não? Dá, com essa elegância toda, sem dúvida. Maurício de Souza, muito obrigado por estar aqui conosco no SBT Verdade. É sempre um grande prazer falar com você. Tenho certeza que para quem está em casa assistindo também, mata a saudade da infância, né? Porque a gente viveu isso e vive até hoje, relembrando e matando saudade nos gibis. Fico muito agradecido pela oportunidade de chegar até os seus espectadores. Muito obrigado, Maurício. Esse aí foi o grande Maurício de Souza aqui conosco na tela da SBT. Que legal, né? Que bacana. Vamos falar de futebol agora. Hoje as equipes da